Eu te saúdo com a paz do Senhor, a natureza da sabedoria e o sentido da vida. Esta é a lição número 6 da classe de jovens. Para esta aula, os louvores sugeridos 23, 124 e 307. Você sabe qual é o sentido da sua vida? Fique aqui comigo que você entenderá. Texto principal. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Resumo da lição: a sabedoria estava em antes e durante a criação. Por isso, quem a encontra acha a vida e o seu propósito. Saber sobre a sabedoria. Sabedoria é algo que muitas vezes é ignorada pela maioria das pessoas, né? Ou por boa parte delas. Mas ela é essencial para a nossa vida, em especial para a nossa vida cristã, né? Nessa aula nós vamos ver que Deus é o grande gerador da sabedoria, né? Nós veremos os privilégios de ser seguidos, né? Ou melhor, ser direcionados pela sabedoria e descobrir que de fato qual é o real sentido da vida. As pessoas procuram tanto qual é o sentido da vida, qual é o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim e para onde que eu vou. E na aula de hoje eu vou responder a essas perguntas. Introdução. Essa sabedoria, quando está presente em nós, traz sentido e segurança para o caminho. Por isso, quando a encontramos, na verdade, achamos a vida e o seu sentido. Quando você está numa situação que está realmente procurando algo, a tendência é você encontrar, né? De tanto você procurar, você acha. Agora, o que você tem procurado? Qual o sentido da sua vida? O que você de fato tem empenhado para encontrar? Pois bem, a sabedoria, quando nós encontramos a sabedoria, nós estamos no sentido e segurança para o caminho. O que é isso? Quando você tem sabedoria, você tem o sentido da vida. Você sabe para onde você vai, para onde a vida vai te levar. Você conhece o caminho, você conhece as consequências, você conhece toda a pavimentação daquela estrada. Por quê? Ou daquela rua, né? Por quê? Porque você tem sabedoria, você sabe o sentido. O sentido é o quê? É para o lugar para onde você vai. Qual é o sentido? Né? Para onde que nós iremos? Também nós vemos a questão da segurança do caminho. Quando você tem sabedoria, você tem segurança. Por quê? Porque como você tem sabedoria, você sabe o que tem que fazer para andar seguro naquela situação. Então veja que algumas vezes, né, a questão da lei, por exemplo, se uma pessoa está em falta da lei, não anda com sabedoria, então ela tem medo da lei, não é assim? Então, da mesma forma é a sabedoria. Quando a pessoa é sábia, ela sabe o que tem que fazer, então ela se antecipa, toma aquela decisão e vai seguir tranquilamente. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava numa empresa que fazia muita entrega, o que aconteceu? Uma certa vez a polícia parou o carro da empresa, pediu a documentação e a documentação estava toda em dia. Então o policial falou o seguinte para o motorista: dê os parabéns ao proprietário da empresa porque ele está em dia. Quando chegou na empresa, eu estava presente na hora, né? O motorista deu um recado: olha, o policial me parou assim, 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 e mandou dizer ao senhor que parabenizar o senhor porque o senhor está com toda a documentação em dia do carro. Ele virou, o dono da empresa virou e disse: eu não faço mais do que a minha obrigação, eu faço isso porque eu sou sábio. Eu sei que se eu não andar de acordo, eu sei que eu serei penalizado. Isso é o sentido. Quando você sabe o problema que virá, como você é uma pessoa sábia, você faz o que? Você antecipa a situação. Então, nesse caso, ele antecipou o quê? A documentação do veículo. Não andava de qualquer maneira, andava dentro da lei. Então, a sabedoria, ela vai nos dar o sentido e também a segurança no caminho. Deus, a fonte geradora de sabedoria. A importância de Provérbios 8, 22 ao 31. Diferentemente de outras seções do livro de Provérbios, em que advertências a respeito da família, da castidade sexual, do cuidado com o coração, eram enfatizadas, esta seção traz uma descrição pela bela da origem da sabedoria. Qual é a origem da sabedoria? De onde ela nasceu? De onde que ela veio? Bom, o Senhor, ele possui a sabedoria. A sabedoria, ela está no Senhor. Ela está com Deus. Portanto,
Qual é a origem da sabedoria? O Senhor é a origem da sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Então, quando nós temos temor ao Senhor, nós temos o que? Sabedoria, como nos diz Jó 28:28. Que o temor do Senhor é a sabedoria. Então, quando você tem temor ao Senhor, você é uma pessoa sábia. E o que é temor? Temor é ter medo? Não, ter medo e ter temor são questões diferentes. Medo é quando você tem pavor. Por exemplo, as meninas, quando vê uma barata, principalmente ela for voadora, elas têm medo daquela barata voadora, elas têm medo, têm pavor. Isso é medo, medo é pavor. Muitas vezes desespero, né? O temor diz respeito à autoridade. Quando você está, por exemplo, numa situação e vê um policial, o que você faz? Você não teme a ele, você não tem medo, melhor, você não tem medo dele, você tem temor. Por quê? Você não tem medo dele porque você sabe que ele não vai te fazer nenhum mal. E por que você teme a ele? Porque você sabe que ele está debaixo de uma autoridade. E aos Romanos 13 nos diz que não há autoridade que não venha da parte de Deus. É verdade que alguns policiais fazem o que não devem fazer. Nesse sentido, o que acontece? Toda autoridade vem da parte do Senhor. Agora, o que a pessoa faz com essa autoridade é uma responsabilidade dela para com Deus. Mas a ideia de temor e medo é essa questão. Então, você não tem medo de Deus, você tem temor, porque você reconhece todo o poder de Deus, você reconhece que o Deus é o Deus Criador, você reconhece, né, que em Deus está toda a autoridade, por isso você tem temor a Deus e não medo. Então veja que quando nós temos esse temor ao Senhor, nós temos a sabedoria. A sabedoria está conosco. A sabedoria é gerada e criada por Deus. Contudo, há uma convergência para reconhecer que ela tem a ver com a ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus. Expressões como desde a eternidade, fui ungida, antes de haver abismos, fui gerada, ele ainda não havia feito a terra. Convergem bem para que esse sentido, antes mesmo de existir o mundo visível, a sabedoria estava com Deus. Aqui é uma questão interessante, que é só para deixar claro, que veja como é que vem, tem a ver com a ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus. Dá a ideia de que Deus foi criado, mas antes de Deus ser criado houve a sabedoria. Não é verdade. Deus é o criador de todas as coisas, ele veio antes de todas as coisas, Deus existe de eternidade em eternidade. A ideia aqui principal, eu estou dizendo porque pode haver algumas complicações, né? Pode haver alguma dúvida, mas para que seja claro, quando aqui fala que a ideia de que a sabedoria existia antes da criação de Deus, foi antes de Deus criar o mundo, então já existia a sabedoria, só para ficar bem claro. Então veja que antes mesmo de existir o mundo visível, a sabedoria estava com Deus. Antes de haver todo o universo, a terra, a sabedoria já existia para com Deus. Deus já era possuidor da sabedoria, Deus já era dono da sabedoria, Deus possuía a sabedoria. Então é interessante que nós observamos que a sabedoria, assim como a paz, também vieram do céu, foram criadas no céu. Então veja que há uma questão muito interessante e harmoniosa, porque quando você anda com sabedoria, você anda em paz. Por quê? Porque quando você é sábio, uma pessoa sábia, você faz o que tem que fazer. Então, se houver, por exemplo, a questão do policial parar lá o carro, lá você sabe que vai estar tudo em dia. A documentação está em dia. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia. Então, por ser sábio, você está em paz com a lei. Então, quem anda com sabedoria, anda com segurança. E a pessoa que anda com segurança, anda em paz, anda tranquilo. E quem é a nossa sabedoria? A sabedoria é o Senhor. Então, quando nós temos, mais uma vez, temor ao Senhor, nós vemos que verdadeiramente a paz está conosco. A sabedoria e o processo de criação. Eles mostram que enquanto Deus criava os céus, passava sobre e fortificava as faces do abismo, quando cuidava do mar e estabelecia os fundamentos da terra. A sabedoria estava com Deus durante todo o processo criativo.
Veja que aqui na criação a sabedoria era o que? Era uma aluna de Deus. A sabedoria, vamos assim dizer, né? Aprendia com Deus como é que se faz. Olha que interessante. Em todo o processo da criação nós veremos a sabedoria do Senhor. O Senhor, ele é sábio, ele faz todas as coisas, todos os projetos do Senhor tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão, tem uma ordem. Isso aqui é muito importante, a ideia da ordem. Quando nós vemos a criação, Deus poderia, por exemplo, fazer primeiro o homem e depois o jardim, né? Não, ele fez algo ao contrário. Por quê? O homem não é maior do que o jardim, então por que o jardim foi colocado primeiro? Sabedoria do Senhor. Porque se o homem fosse colocado primeiro no jardim, o que o homem viria? Onde ele viveria? Então Deus preparou o ambiente antes de levar o homem para lá. Então em toda a criação, lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 1, quando fala de toda a questão da criação, você verá que haverá sempre uma ordem cronológica, porque a sabedoria do Senhor faz isso. Você vê hoje o corpo humano, por exemplo, ele é cheio de complexidades, ele é extremamente complexo. Até hoje, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a ciência está super avançada, está mega avançada, mas a ciência ainda não consegue explicar muitas questões do corpo humano. Por quê? Porque o corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Então quem é que fez isso? Foi o Senhor, a sabedoria do Senhor fez. Então por isso que algumas questões acontecem no corpo humano, é o que? É a sabedoria do Senhor que faz com que o corpo ande como tem que andar. Por exemplo, dá uma questão aqui bem interessante. Como é possível uma pessoa nascer de uma outra pessoa, né? Nossa mãe fica grávida de nós, né? Nós nascemos e olha que a ordem, a cronologia, tudo é extremamente sistemático na questão do Senhor, da criação do Senhor. Por quê? Porque Deus é sábio, a sabedoria mora com Deus. Então ele faz todas as coisas numa determinada ordem, uma ordem que muitas vezes nós até mesmo não compreendemos. Mas tudo que o Senhor faz, ele faz com uma ordem, ele não faz as coisas desordenadas. Ele faz sempre uma coisa com ordem. Para fazer com ordem tem que ter o quê? Sabedoria. Você não consegue, por exemplo, digamos que você vai fazer um bolo e você não sabe os ingredientes, não vai separar os ingredientes certinho. Você vai fazer o quê? Você vai fazer, o que tem que fazer isso? Pô, tem que pegar a farinha de trigo, não, tem que pegar o sal, pô, esqueci o açúcar. Por quê? Você não sabe o que tem que fazer. Agora, se você é uma pessoa que sabe fazer um bolo muito bem, você sabe todos os ingredientes e a ordem pela qual aqueles ingredientes são colocados no lugar para que, na forma, né? Fazer antes a massa, aquela coisa toda. Por quê? Porque você sabe a direção, você sabe o segmento, você sabe a ordem. A ordem. Então, muitas vezes, é por isso que quando você é uma pessoa organizada, quando você realmente, até mesmo para ir para a escola bíblica dominical, você já pensa numa roupa específica. Se está fazendo muito frio, você vai com uma roupa específica. Se está fazendo calor demais, de repente você mora em Cuiabá, né? Cuiabá só o sangue do cordeiro. Então o que você faz? Você já prepara uma roupa mais leve, porque você está fazendo tudo na ordem, porque você é uma pessoa sábia. Então quando você faz algo na cronologia, na ordem, você está exaltando a Deus. Por quê? Porque a ordem é uma característica do Senhor. Então quando você está sendo uma pessoa extremamente organizada, você está demonstrando, exaltando a Deus, que você reconhece a questão da organização como uma forma de adorar o nome santo do Senhor. O privilégio que a sabedoria traz, a beleza de saber. O capítulo 8 de Provérbios mostra a natureza divina da sabedoria e o quanto torna-se um privilégio adquiri-la. Infelizmente, não são todos que a possuem. Tiago, o irmão do Senhor, disse que podemos adquiri-la pedindo a Deus. Por que nós temos que pedir sabedoria a Deus? Porque Ele é o dono da sabedoria. Quando você pede sabedoria ao Senhor, o Senhor te dá. E é uma questão aqui muito interessante sobre a questão da sabedoria, que nos relata lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 1, que o saber, a sabedoria, formoseia o rosto. O que isso quer dizer? Quando você é uma pessoa sábia, você fica uma pessoa mais bonita. Então, quer ser uma pessoa bonita? Tenha conhecimento da palavra, tenha sabedoria da palavra, porque isso vai tornar o teu rosto mais viçoso. Você ficará uma pessoa mais bonita. Então, mas se você tem uma dificuldade de sabedoria, mas como é que eu posso ser sábio? Como é que eu posso ser uma pessoa sábia? Peça ao Senhor.
Peça ao Senhor. Lembra de Salomão? Salomão podia ter pedido tanta coisa para Deus, né? Poderia ter pedido riqueza, por exemplo, né? Podia ter pedido tantas coisas, mas o que Salomão pediu? Salomão pediu o quê? Exatamente isso, sabedoria. Pediu sabedoria para guiar o povo. E o que o Deus fez com Salomão? Deus deu a sabedoria a Salomão e o encheu de riquezas. Por quê? Porque o texto nos diz que porque Salomão não pediu riquezas, ele recebeu riquezas. Por quê? Porque ele achou mais importante ter sabedoria do que riqueza. Então Deus deu as duas coisas. Deu a sabedoria, porque ele pediu sabedoria, e deu a riqueza de bônus. Então, você quer ter uma vida próspera no Senhor? Peça sabedoria ao Senhor. Senhor, eu preciso da sabedoria, eu quero sabedoria da palavra, eu quero saber ler a palavra, meditar na palavra e entender a sua palavra. Porque quantas vezes nós lemos a palavra e nós não compreendemos. Então o que nós fazemos? Nós pedimos ao Senhor, vamos orar ao Senhor e Senhor, me dá a sabedoria da palavra, me dá o entendimento da sua palavra. Quando você começa a desejar a sabedoria da palavra, a sabedoria que vem do alto, o Senhor vai ver o seu coração e vai ver que você realmente está querendo receber aquela sabedoria. Então o Senhor vai te dar sabedoria e sempre algo mais, talvez uma riqueza, por exemplo, ou saúde, ou ambas, né? Ou tantas outras coisas, vai abrir uma porta de trabalho para você. Por quê? Porque ao invés de você pedir tantas coisas materiais, você está pedindo o quê? Entendimento da palavra. E uma das coisas que Deus se alegra é quando nós estamos voltados com o nosso coração à palavra. Nós queremos saber a palavra, nós procuramos conhecimento da palavra. Quando você, por exemplo, vai para a escola bíblica dominical, quando você é aluno, até mesmo quando você é professor, e você ali, você está fazendo o que? Está buscando a sabedoria do Senhor, o Senhor se agrada. Se você observar, muitas vezes, é claro que às vezes nós não percebemos, mas geralmente as pessoas que vão para a escola bíblica dominical são pessoas que podem talvez não ter uma riqueza, mas têm a vida mais tranquila, mais sossegada. Por quê? Porque essa pessoa que vai para a escola, ela procura conhecimento da palavra. E o Senhor vê a pureza do coração, vê que realmente a pessoa está voltada para a palavra. Então o Senhor sempre dá aquela sabedoria e dá algo a mais, como um afago, né? A pessoa, por ela querer ser uma pessoa sábia, ao invés de procurar riquezas e coisas do tipo, né? Poder, por exemplo, outros privilégios, outros benefícios. Não, nós vamos pedir o quê? Fazer como Salomão, nós vamos pedir sabedoria ao Senhor, até porque, nesse sentido, né? Quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, e como nós estamos uma pessoa sábia, o que acontece com o nosso rosto? Nosso rosto fica formoso, nós ficamos mais o quê? Mais bonitos. A beleza de aplicar a sabedoria à realidade. Assim sendo, o valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar ou se prevenir de uma situação concreta da vida. Veja aqui uma questão muito importante que nós falamos tanto, né? Sobre o homem que construiu a sua casa na areia e outro que construiu a sua casa na rocha. Que adianta você saber, ter conhecimento, ter sabedoria e não aplicar? Não vai adiantar muita coisa. Você talvez saiba, e realmente você sabe, você é leitor da palavra, você sabe que para você edificar uma casa, para construir uma casa, você precisa ter duas coisas. Uma das coisas é o solo, saber o lugar do solo, né? No caso uma rocha, um lugar firme. E a outra questão também é se você vai ter situação financeira para falar sobre este negócio. Está lá em Lucas 14. Lucas 14 ou Lucas 7, que vai falar sobre este negócio, sobre fazer uma construção. Então veja que nós, nesse sentido, você sabendo disso, você vai fazer a sua casa num lugar firme. E, claro, antes disso você verá se você tem dinheiro para isso, né? Para as pessoas não passarem lá e ficar zombando de você. Deve ser Lucas 14 mesmo. Pelo que eu vejo aqui, deve ser Lucas 14, a partir do versículo 7 é possível. Então veja que nós vemos situações pelas quais as pessoas se perdem na vida mesmo sabendo. Por quê? Porque não aplicou a sabedoria. É muito importante você pedir sabedoria ao Senhor, é muito importante você ter sabedoria no seu coração, na sua mente, mas você precisa aplicar aquilo que você sabe. Você precisa colocar isso na prática, colocar realmente, fazer com que isso também vai fazer, no caso,
que o nome do Senhor seja glorificado. Por exemplo, nessa questão da casa na rocha ou na areia, aquele que construiu a sua casa na areia, ele não está glorificando ao Senhor, mas aquele que construiu a sua casa na rocha, ele está glorificando a Deus. Por quê? Porque ele está demonstrando que ele sabe que para construir uma casa tem que estar na rocha, então ele faz exatamente isso, ele constrói a casa na rocha. Quantas vezes nós vemos pessoas com a vida completamente devastada, destruída, pastores, líderes, missionárias, pessoas que têm alto gabarito, pessoas que têm uma inteligência fora do normal sobre a palavra, extremamente influente, mas você vê pessoas assim, completamente perdidas no mundo espiritual. Por quê? Porque sabe muito, mas não aplica a palavra no dia a dia, na vida concreta, não aplica essa sabedoria na igreja para o reino, não aplica essa sabedoria para conhecimento próprio, né, para a grande questão da vida, né? Então não adianta muito você saber se você não aplicar. Então você precisa fazer o quê? Aplicar a sabedoria. A beleza de estar consciente a respeito do propósito das coisas. Deus, para isso, infelizmente, como resultado do pecado, perdemos muito a capacidade de compreender o nosso propósito. Melhor, infelizmente, como resultado do pecado, perdemos muito a capacidade de compreender o nosso propósito. Bom, quando nós estamos perdendo essa capacidade de compreensão da vida, da sabedoria, quando nós realmente não estamos conscientes a respeito do propósito das coisas, nós muitas vezes nos afastamos do Senhor e nós não conseguimos aplicar a palavra, nós não conseguimos aplicar a nossa sabedoria. Então nós ficamos meio que perdidos. Então o que acontece? Infelizmente, o resultado do pecado é que, como o pecado entrou no mundo, nós começamos a perder a direção. Nós ficamos completamente perdidos. E até nos dias atuais, apesar de nós estarmos hoje com a palavra, estarmos com o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre nós, né? O Espírito Santo está dentro de nós, muitas vezes nós fazemos o quê? Nós permitimos que o pecado entre na nossa vida. Quando o pecado entra, quando nós abrimos a porta para o pecado entrar, como a Bíblia diz, né? O pecado jaz à porta. Quando nós permitimos que o pecado entre, o que nós vamos fazer? Vamos ter o resultado deste pecado, desta abertura para o pecado. E qual é essa abertura? A questão de não aplicar a sabedoria, porque nós caímos em pecado. Então, nós não fomos sábios para escapar deste pecado. Então, virá certamente as consequências. Então, é importante que nós venhamos compreender o propósito, né? Quando acontecer algumas coisas sobre o pecado, por exemplo, você está vendo o pecado, você foge dele. Não há nenhum problema em você fugir do pecado. Isso não é sinônimo de covardia, muito pelo contrário, é sinônimo de coragem. Conscientizando-se do sentido da vida. É sábio compreender o sentido da vida. Ainda no capítulo 8, o sábio escreve: porque o que me achar, achará a vida e alcançará a favor do Senhor. Quem acha a sabedoria, acha o sentido da vida, seu propósito a ser desenvolvido no mundo. E aqui é a nossa grande questão da nossa resposta. Qual é o grande propósito na vida do cristão? Jesus Cristo é o nosso sentido. Né? Tinha uma canção bonita, né? Jesus Cristo é o motivo da minha canção, do Projeto Vida Nova de Irajá, que na verdade é do pastor Marcos Witt do México. Né? Quando nós observamos a compreender o sentido da vida, nós vemos que verdadeiramente o Senhor Jesus, Ele é o sentido da nossa vida. É para Ele que nós vamos nos guiar. É por Ele, né? Nós alcançamos a graça pela fé no Senhor Jesus. Nós temos esta questão porque quem acha o Senhor, acha o quê? Acha o favor de Deus. Então, assim como a sabedoria, quando quem procura a sabedoria, e a sabedoria está no Senhor, então a pessoa, na verdade, está procurando o Senhor, certamente o encontrará e certamente receberá o seu favor. A ideia de Deus é uma questão muito interessante, como o seu pai, por exemplo.
Quando você é obediente ao seu pai, você procura ter comunhão com o seu pai, conhecimento do seu pai, das coisas que ele gosta de fazer, você começa a ter esse diálogo com o seu pai, você verá que as coisas virão naturalmente. Você verá que, de repente, o seu pai vai te comprar aquilo que você tanto quer, ele vai trazer para você, ou coisas do tipo, vocês terão momentos extraordinários juntos. Assim também é o Senhor. Quando você demonstra para o Senhor de todo o seu coração que você realmente quer ficar mais próximo do Senhor, que você quer ficar mais perto dele, por isso você procura a sabedoria que está nele, o Senhor se agrada, então certamente você receberá as mais ricas bênçãos da parte do Senhor, porque Jesus, ele é o sentido da vida do cristão. Então, quando nós estamos verdadeiramente com sentido no Senhor Jesus, certamente nós compreendemos aí o sentido da vida espiritual de cada um de nós, porque nós fazemos tudo para o Senhor, né? Como disse Maria, certa vez, fazei tudo o que lhe vos disser. Então é isso que nós devemos fazer. A vocação na vida. Descobrir a vocação da vida é um desafio bem complexo. Nem todos conseguem responder assertivamente o que deseja ser profissionalmente ou que tipo de vocação deseja desenvolver na obra de Deus. Bom, ali estava falando sobre a questão do grande sentido da vida espiritual, que é o nosso Senhor Jesus. Mas o sentido da vida no sentido pessoal. Então, na verdade, o que você quer ser quando você crescer? O que você, na verdade, não é nem crescer, né? Que nem todo mundo cresce, né? Mas a ideia é o que você será profissionalmente falando. E você não pode ficar colocando, depois eu vejo isso, depois eu acerto. Não. Você precisa ser uma pessoa determinada. Você precisa ser uma pessoa com uma postura segura. Você realmente precisa saber qual é o seu propósito na vida. Por quê? Porque se você demorar demais, haverá um tempo que não haverá mais tempo. Então veja, por exemplo, um jogador de futebol, ele não pode descobrir o que quer ser jogador de futebol aos 50 anos de idade. Por quê? Porque o tempo já passou. Existe, por exemplo, existe lá no Rio de Janeiro um goleiro, o Fábio, né, do Fluminense, ele está com 44 anos, e isso é uma raridade. É extremamente raro ver um jogador nessa idade. Mas certamente, antes dos 50 anos, ele certamente vai se aposentar. Por quê? Porque o tempo é igual, por exemplo, uma modelo. Né? Uma modelo, por exemplo, eu não sei bem a idade de aposentadoria de uma modelo, mas realmente é extremamente jovem. É extremamente nova. Então, quando você vê o teu propósito, você precisa realmente, se eu nasci para isso, eu vou fazer logo isso, eu vou procurar logo. Porque você não pode ficar deixando para depois, porque o tempo passa extremamente rápido. Você não percebe enquanto você está jovem hoje, mas o tempo passa voando, corre demais. Então, se você não agarrar e não começar a fazer hoje, a coisa desanda. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz que o futuro é tudo aquilo que você faz ou aquilo que você deixa de fazer no presente. Então, se o seu presente é hoje, então faça hoje. Por quê? Porque aquilo que você fazer hoje, né, fizer hoje, vai refletir lá no seu futuro. Portanto, é importante que você saiba profissionalmente o que você fará no sentido profissional. E na questão da obra do Senhor, você já sabe o que você será na obra, o que você é na obra, porque é importante que nós venhamos diferenciar certas coisas. Por exemplo, nem todo mundo nasceu para ser pastor, nem todo mundo nasceu para ser missionária, nem todo mundo nasceu para ser dirigente do ciclo de oração, nem todo mundo nasceu para ser líder de jovens e assim sucessivamente. Mas todos nós temos muita importância na obra. Muitas vezes você pode não perceber, mas você pode estar ganhando pessoas para Jesus sem saber. Por quê? Por causa do seu bom testemunho. Quando você está fazendo algo para o Senhor, quando você está na obra, você faz algo, por mais que simples que pareça, você está fazendo uma grande coisa. Eu lembro de uma história que eu ouvia, que eu achava muito, muito interessante, que certa vez um pastor chamou um outro pastor de uma outra igreja, né, para vir trazer uma palavra numa noite, né? E aquele pastor aceitou e veio. E aquele pastor pregou muito bem, falou muito bem, e no final ele fez o convite para a pessoa aceitar a Cristo como Salvador. E o prefeito aceitou a Cristo como Salvador. Então aquele pastor muito vaidoso, né, perguntou para o prefeito assim: qual foi a parte da pregação que mais te tocou para você aceitar Jesus como Salvador? O prefeito virou-se para ele e disse: o senhor prega muito bem, o senhor fala muito bem, articula muito bem, mas não foi por causa da sua pregação que eu aceitei a Cristo como Salvador.
É porque, na verdade, eu sou prefeito aqui. E quando hoje, eu saí da prefeitura e fui dar uma passada pela cidade para ver como estava a cidade. E foi uma hora que eu passei aqui na igreja e eu vi uma senhora limpando uma cadeira e dizendo: Jesus, salva a pessoa que sentar nessa cadeira. Então, eu fui a pessoa que sentou na cadeira. Então veja que é uma questão completamente simples, né? Uma pessoa, uma zeladora, que estava somente limpando uma cadeira, pediu ao Senhor para salvar aquela pessoa e um prefeito foi salvo. Por quê? Por causa daquela pedido daquela senhora. Então, muitas vezes, nós achamos que nós temos que fazer grandes coisas para aparecer. Mas, na verdade, quando nós estamos realmente nos bastidores, quando nós realmente fazemos aquilo que precisa ser feito, o nome do Senhor é glorificado. Portanto, sim, você tem muita importância na obra do Senhor, ainda que muitas pessoas não reconheçam o seu valor, ainda que as pessoas ainda não compreendam, ainda que as pessoas não entendam o chamado de Deus para a sua vida, saiba que sim, você tem muito valor e você tem feito muita diferença na obra do Senhor, apesar de você não perceber. Por quê? Porque haverá coisas que nós só saberemos na eternidade. O Espírito Santo gerando motivação. Em Atos, temos que o Espírito Santo separou mestres e profetas, incumbindo-os de uma tarefa transcultural no sentido de proclamar o Evangelho às nações. O que é motivação? Motivação é o mesmo que razão. Qual é a sua motivação para ir à escola bíblica dominical? Ou seja, qual é a razão que você tem para ir para a escola bíblica dominical? O que te motiva? Qual é o motor que faz você andar? Né? O que realmente te motiva para fazer as coisas? Por exemplo, você certamente estuda, então você precisa ir para a escola estudar. Então, a tua motivação é o quê? É aprender para não repetir de ano, né? Repetir a série, né? Se bem que hoje, geralmente, a aprovação hoje dizem que é automática, né? Eu não entendo esse negócio, não. No meu tempo era diferente. Então, o que o Espírito Santo fez aqui nesse povo? Ele gerou uma motivação. Ele foi o motor, aquilo que impulsionava as pessoas a fazer. O que eles faziam aqui? O Espírito Santo separou mestres e profetas. Para quê? Para fazer a obra missionária, que era o quê? Proclamar o evangelho às nações, o evangelismo transcultural, ou seja, de um país para o outro. Então veja que quando você está no Espírito, o Senhor vai te separar. Terá uma hora que vai separar. Às vezes demora sim, às vezes demora anos, às vezes até décadas. Por quê? Porque cada um tem um tempo. O Senhor, ele prepara a pessoa para um determinado tempo. Então, às vezes, você pode estar pensando, eu queria tanto estar na frente da liderança de jovens, por exemplo, mas às vezes não é o teu tempo. Às vezes você pode pensar que está pronto e às vezes de fato você está pronto, mas ainda não é o tempo. Vou te dar um exemplo. Moisés era um homem que falava muito bem. Ele tinha muita persuasão, não tinha persuasão, mas ele falava muito bem, ele se comunicava muito bem. Então o Senhor precisava de uma pessoa para tirar o povo do Egito. Quem foi que Deus usou? Moisés. Por quê? Porque Moisés era tranquilo, era sossegado, e Deus precisava de alguém exatamente assim. É claro que existem outras questões que envolvem, mas só para você entender. Então ali, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, não foi assim? Porque Moisés era uma pessoa mais tranquila, né? Um monte de gente lá, não podia ser uma pessoa enérgica, tinha que ser uma pessoa mais tranquila. Então depois que Moisés morreu, Deus chamou Josué. De repente, Josué, na época de Moisés, já estava pronto para liderar. Só que não era o tempo de Josué, porque Josué era um homem capitão, ele era do exército, ele era um homem de guerra. Então, como é que Deus iria usar Josué, que era um homem de guerra, no meio de uma pessoa que ele precisava de uma pessoa mais tranquila? Então, às vezes, o que acontece não é que você não esteja pronto, é porque não é o tempo. Então, há situações que vai demorar anos até, talvez até décadas para você ser chamado. E às vezes o seu chamado vai ser muito rápido, mas vai ser extremamente essencial. Então, não se preocupe com a questão do tempo. Não é uma questão de você estar ou não preparado. Vai se preparando, continua fazendo o que você precisa fazer. Por quê? Porque no tempo certo, o Espírito Santo vai te separar para uma obra mais específica. Sabendo que nós somos separados para pregar o Evangelho. Eu sou preparado para pregar o Evangelho, você também. Todos nós somos separados
para pregar o Evangelho de Cristo, levar a todas as nações. Mas existem pessoas específicas que são para liderança. Por exemplo, dificilmente nós vamos ver um outro Billy Graham, porque Billy Graham foi específico, Tommy Lee Osborne foi específico. Inclusive, curiosamente, eles eram conterrâneos, né? Ambos eram de Oklahoma, nos Estados Unidos. Então veja que o tempo, as situações, as circunstâncias, por exemplo, Marcos Witt, por exemplo, apesar que Marcos Witt é mais a questão mais de louvor, né? Assim como também o pastor Ron Kenoly. Então você vê que são tempos diferentes, situações diferentes. Às vezes o chamado é o mesmo, mas o tempo é diferente. Nós devemos compreender que se não é o meu tempo, eu vou aguardar o tempo que o Senhor me chamar. Até porque, lembra de Eclesiastes 3? Há tempo para todas as coisas, então haverá o seu tempo. Fica tranquilo. Conclusão. Por isso, busque a sabedoria em Deus para estar consciente do propósito da sua vida. Então, todas as escolhas que você fizer, seja do ponto de vista afetivo, seja do ponto de vista profissional e ministerial, devem ser coerentes com o propósito consciente da sua vida em Deus. Então, a primeira questão que você tem que fazer do propósito é o quê? Buscar em quem? Buscar em Deus. É Deus quem vai te direcionar acerca do seu propósito. É Deus quem vai te conduzir através do seu propósito. Tanto ele sendo o quê? Afetivo, ou seja, a pessoa pela qual você vai se casar, vai namorar e vai se casar. Ou também na questão do ponto de vista profissional. Na questão profissional também é importante que você busque o Senhor. Você determina o que você quer, mas você busca o Senhor. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero ser isso daqui. E fale para a sua profissão para Ele. Deixa que o Senhor vai fazer aquilo que tem que fazer. E também na questão ministerial, principalmente na questão ministerial, né? Até porque a questão ministerial é diretamente fazendo a obra do Senhor. Então, se você quer fazer a obra do Senhor e de fato você fará, você realmente precisa estar debaixo da onde? Da ordem do seu Senhor. O Senhor não é o dono da obra, não é o dono da obra que supervisiona a obra, não é o dono da obra que dá o recurso. Então você, principalmente na questão ministerial, você chegue sempre perto para o Senhor e diga: eis-me aqui. Então o que você faz? Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para isso, é a sua vontade agora. Então quando o Senhor te direcionar, você simplesmente vai lá e faz, porque tudo isso nós devemos ter um propósito, né? Estar consciente na nossa vida no Senhor. Hora da revisão. Número 1. A seção bíblica de Provérbios 8, 22, 31 é considerada pelos estudiosos como a mais importante do livro. Número 2. Toda essa descrição da sabedoria tem uma referência com o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 11, versículo 3. Ou melhor, João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Número 3. Somos os únicos que podemos compreender o início e o fim da vida, os acertos e os erros de nossas escolhas. E a partir da criação, perceber a existência do Criador que ordena todas as coisas. Aos Romanos 1:20. Só o ser humano tem esse privilégio. Número 4. O valor da sabedoria se encontra em sua aplicação para solucionar ou se prevenir em uma situação concreta da vida. Número 5. Em Cristo estamos realizados. Ou melhor, em Cristo estaremos realizados quando descobrimos o que viemos fazer no mundo para glorificar a Deus e servir o próximo. Então, que nós venhamos verdadeiramente conhecer essas questões da sabedoria, saber que realmente é o Senhor que detém toda a sabedoria, né? A natureza da sabedoria e o sentido da vida, né? Através da natureza da sabedoria que nós descobrimos o sentido da vida. E no sentido espiritual, o nosso sentido na nossa vida é Cristo. Mas também tem aquela questão ministerial, né? O teu chamado ministerial, né? O teu propósito ministerial, melhor dizendo, o teu propósito afetivo, o seu propósito profissional na sua vida. E é importante que você desperte
para este negócio, tanto na questão profissional, aí, ministerial, afetiva. Afetiva talvez você não precisa ter tanto tempo, porque geralmente quem está numa questão mais afetiva tende a dar mais ênfase ao afeto do que ao trabalho ou ao ministério. É extremamente natural, então é de bom grado, é de bom tom, melhor dizendo, que ao invés de você procurar uma pessoa para se casar, a não ser, claro, né, que você não esteja mais conseguindo se conter, então você se case. Mas é importante que você que seja solteiro, você continue solteiro, é o que a Bíblia nos orienta, né? Que o solteiro continue solteiro desde que consiga se conter. Então, não se conter aqui para deixar claro no sentido sexual do negócio, né? Então, o que você faz? Você tem aí a sua questão profissional. Forme-se, tenha uma profissão. Não pense você que amanhã ou depois você vai viver da obra ou coisa dessa natureza. Não, tenha uma profissão. Jesus tinha uma profissão. Jesus não precisava ter profissão porque ele era filho de Deus. E ele tinha uma profissão que era ser carpinteiro. E era inclusive um trabalho braçal, era um trabalho difícil. Até hoje a carpintaria é um trabalho difícil, é um trabalho braçal. Então veja que o Senhor Jesus tinha uma profissão, o apóstolo Paulo tinha uma profissão que era fazedor de tendas. Então veja que todas as pessoas da Bíblia, né, o Jó, por exemplo, era um grande fazendeiro, né, se for trazer para os dias de hoje. Então todos eles tinham a sua profissão, do mais simples ao mais complexo. Davi, por exemplo, ele era rei, que não deixava de ser uma profissão. Ele tinha ali, ele era pastor, né, na questão simples. O pastor é uma profissão no sentido literal, porque ele cuidava de ovelha, isso sim é uma profissão. Então veja que todas as questões dos grandes homens da Bíblia, eles tinham o quê? Uma profissão. Josué era o quê? Josué era capitão. Então você também precisa ter a sua profissão, independente de qual seja. Se forme, faça um curso profissionalizante, curse uma faculdade e cresça para a glória e honra do nome do Senhor, porque assim você estará exaltando a Deus, porque você entendeu o sentido na vida, na questão aqui profissional. E que Deus aqui continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!